Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo está relacionado ao PET volume 4 do terceiro ano do ensino médio, mas ele não diz de alguma atividade em específico. Ao longo desse PET, eu pude perceber que alguns dos meus alunos apresentaram dúvidas para entender o fenômeno físico por detrás do circuito elétrico que estávamos estudando. Então, nós trouxemos aqui este simulador que vai nos ajudar a compreender, então, o que acontece naqueles circuitos que nós estávamos calculando ao longo de todo esse PET volume 4. Então, aqui é interessante porque nós temos uma pilha, né, aqui nessa configuração inicial, vou até pausar enquanto a gente conversa, de 2,88 volts. Essas bolinhas azuis pequenas, então elas vão simbolizar os elétrons que estão se movendo pela pilha, né, saindo do seu polo. Aí que tá, né? A gente tem que lembrar daquela questão da convenção. Na pilha a gente convenciona chamar o positivo e negativo o contrário do fenômeno físico. Porque onde tem muito elétron, tá negativo, né? Igual aqui, ó, tá saindo daqui, onde tem muito elétron, então aqui tá negativo. E tá entrando aqui, porque aqui tem pouco elétron, né? Então tá positivo. Mas na convenção da pilha, quando tem um mais e um menos, é o contrário. Mas isso é o de menos. O que eu quero que vocês lembrem então o elétron sai de um lado da pilha, anda pelo circuito e chega do outro lado da pilha. Se eu faço um cortezinho aqui, qualquer pedaço do fio, não vai ter movimentação de elétrons. Então essa parte mais fina seria um fio mesmo, fio de cobre normal, e esse retângulo vermelho é a resistência. E essas bolinhas aqui dentro do retângulo vermelho simbolizam então os átomos, que, como o próprio nome diz, estão gerando uma resistência na passagem dos elétrons por ele. Então, quando a gente liga aqui, o que nós temos? Os elétrons vão caminhando e quando eles chegam na resistência, veja que eles vão se colidindo, né, com os átomos que estão lá dentro. E essa colisão é justamente o que faz o equipamento funcionar. Então, por exemplo, se fosse uma resistência de um chuveiro elétrico, é essa colisão que esquenta a resistência e deixa a água quente. Ou qualquer equipamento que está sendo ligado, é a passagem de elétrons por ele que faz ele funcionar. Então, todo equipamento tem a sua resistência interna que está relacionado ao material do qual ele é construído, também as suas dimensões. Então, nesse circuito, nós podemos mudar. Aqui também é interessante, mostra o interior a movimentação depois, porque os elétrons voltam a gerar essa polarização de novo, né? É claro que a pilha tem uma vida útil devido ao seu processo químico, mas enfim, o nosso foco hoje é entender então o que está acontecendo ali naquele cálculo do V igual a RI, tensão igual a resistência vezes corrente. Então veja que eu posso aumentar a minha tensão e o que vai acontecer? Vai ter mais choque, tá vendo que os átomos dentro da resistência, agora as colisões estão sendo mais intensas, eles estão se movimentando mais. Então tá vendo que ele esquenta por causa disso. Então, se eu ligo meu chuveiro numa tensão muito baixinha, ele não iria esquentar a água. Então meu chuveiro tem que estar ligado numa tensão alta, porque ele esquenta. O que pode ser um problema também. Então, imagino que eu tenho um brinquedo que é movido a uma pilha de 1,5 volts. E aí, eu, sem querer, ponho uma pilha errada, compro uma pilha de tensão maior. Vocês já viram aquela pilha pequenininha, né, que é de 12 volts? E eu não percebi, coloquei lá no aparelho, por coincidência era do mesmo tamanho. E aí eu queimo o meu aparelho. Por quê? Porque eu esquentei ele mais do que ele foi projetado. Quando eu ligo sem querer um equipamento que foi feito para 120 volts, a tomada, e eu ligo numa tomada de 220, seja porque eu mudei de estado, ou uma tomada específica de 220 que tem naquele edifício, isso vai gerar
um sobreaquecimento e o aparelho queima. Então esse é o fenômeno físico que está acontecendo. E eu posso mudar também o quanto resistente. Então, se eu ter uma resistência grande, vai ser mais difícil ainda para os elétrons passar por lá. Então, uma grande resistência gera uma grande dificuldade dos elétrons passar. Uma resistência pequena gera mais facilidade dos elétrons passar. Então, se eu tenho uma resistência pequena e uma tensão grande, eu vou esquentar muito meu aparelho. Se eu diminuo na tensão e ele tem uma resistência pequena, eu mantenho ele funcionando. Por isso que é importante saber do equipamento qual a tensão de funcionamento dele. Que eu quero mostrar uma outra coisa, de voltar a resistência para metade. Eu posso ter uma tensão negativa aqui, né? O que eu estou fazendo? Eu só estou mudando a ordem por onde está saindo, por onde está entrando os elétrons. Porque isso é como a pilha é. Uma extremidade da pilha tem muito elétron e pouco próton, na outra extremidade tem muito próton e pouco elétron. E o natural é o equilíbrio, né? Então eu queria mostrar isso. E isso também vai nos ajudar a entender por que quando eu ligo, isso foi tema da nossa última atividade do PET, volume 4. Porque quando eu ligo várias resistências em paralelo, por que quando eu faço o cálculo de resistência equivalente dá menor do que os valores das resistências que eu coloquei em paralelo? Porque essas bolinhas azuis não vai ter só um caminho para passar, vão ter 2, 3, 4 caminhos ao mesmo tempo. Então, o número de bolinhas é o mesmo, porque ele está ligado à voltagem, à tensão. Mas agora ela tem mais caminhos para passar. Então, vai ter menos bolinha trombando uma na outra e trombando com os elétrons aqui. Então, elas passam com uma maior facilidade. Por isso que a resistência é menor. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, desse simulador. Então, entrem. Aqui também mostra, né, o cálculo, porque a contagem de elétrons, né, por período de tempo. Então entrem aqui, deem uma olhada, porque quando a gente entende o fenômeno físico por detrás daqueles cálculos dos circuitos que a gente desenha, fica mais fácil de entender, principalmente quando cai um problema descritivo, né? Uma pessoa em sua casa tem tais equipamentos ligados na tomada, blá blá. Quando é um problema por extenso, você transformar isso nos cálculos e resolvê-lo é muito mais fácil quando entende o fenômeno físico. Então, deem uma entrada aqui nesse simulador, brinquem um pouquinho com ele, para entender essa parte também e fecharmos o PET volume 4 de uma forma bem tranquila. Se ainda ficou alguma dúvida sobre qualquer parte desse PET, e você for meu aluno de uma das escolas que eu dou aula, entre em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva nele, eu estou colocando vídeo semanalmente sobre os PETs de todos os anos do ensino médio, na disciplina de Física. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.